Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado Fotografia, dessa vez com um convidado especial e muito querido, professor Rubens Fernandes. O professor é doutor em comunicação e semióptica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, no 2002. Atualmente é coordenador de pesquisa de iniciação científica no Centro Universitário Armando Álvares Penteado, FAAP, pesquisador e curador independente de fotografia. Autor de livros de fotografia deserdadas, editora de Tempo de Imagem do 2022, Papéis Efímeros da Fotografia, editora Tempo de Imagem, Fortaleza 2015, Labirinto Identidades, Fotografia Brasileira Contemporânea e editora Cossack Naif, em São Paulo 2003, entre outros. Uma biografia bastante extensa. Também foi curador das exposições de diversas exposições no Brasil e no exterior. Recebeu o prêmio a Mérito Cultural na Fotografia da Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil no 2020 e prêmio Marc Fernandes de Fotografia em 2014, prêmios de melhor exposição curadoria pela Associação Paulista de Critérios de Arte, pelas exposições assimétricas, fotografia de Gerardo de Barros, Galeria de Brito Cimino, em São Paulo 2006. E Mário Cravo Neto Fotografias no Museu de Arte de São Paulo de 1995. Professor, bem-vindo. Obrigado. Um prazer ter você e poder compartilhar esse vasto conhecimento com a gente. Pois é, boa noite para todos, boa tarde, bom dia. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco a minha trajetória. Um pouco da pequena, grande trajetória. Eu sou um velho pesquisador da fotografia brasileira, das mídias brasileiras. Então, já há algum tempo que eu me dedico integralmente quase ao mundo acadêmico e ao mundo da pesquisa e da fotografia em particular. Professor, conta um pouco de como você começou sua vida na indústria audiovisual e na fotografia. Olha, eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, Rio Claro, e cresci nos anos 50. Né? E a televisão brasileira nasce em 1950, junto comigo. Né? E é curioso porque em 58, mais ou menos, eu já frequentava cinema e já tinha uma televisão na minha casa. Então, a imagem sempre me impulsionou demais, sempre me cativou muito. Que era uma novidade, né? Que era muita novidade, muita coisa nova naquele momento. E eu estudava num colégio alemão que tinha um laboratório de fotografia. Nossa, que oportunidade linda! E que todos nós tínhamos que, em algum momento, escolher uma língua, escolher um esporte e escolher um fazer. Né? Então, música, arte, fotografia, né? Entre outras linguagens. E eu acabei optando ali pela música e pela fotografia. Então, fotografia, o cinema, que eu já frequentava semanalmente, e a televisão dentro da minha casa, quase que diariamente, né? Aquilo tudo me fez me provocou um certo espanto, né, na medida em que a imagem ela surgia de diferentes maneiras, né? Ela surgia quimicamente no laboratório de fotografia, era bastante lindo. Ela surgia como uma luz contra os nossos olhos no cinema e ela surgia eletronicamente na televisão. Então, aquilo para mim era muito fascinante. Então, eu acho que hoje, fazendo um retrospecto sobre essa leitura diacrônica, porque a imagem me cativa tanto, né? É justamente porque talvez eu tenha parte da minha educação inicial voltada para a imagem, sem ter consciência disso. Né? Maravilhoso. Professor, quanto tempo você já tem no mundo acadêmico? Olha, melhor não falar. Vou respirar fundo. Mas eu sou professor, quer dizer, eu sempre gostei de ser professor. É uma profissão muito linda. Eu era um estudante aqui em São Paulo e eu precisava sobreviver, né? Então eu comecei dando aula em colégios, né? Depois dei aula em cursinhos preparatórios para o vestibular. E quando eu terminei a universidade, em 1976,
eu fui imediatamente convidado para lecionar. Né? Uau! Então, primeiro fui numa instituição que não é a FAAP, e em agosto de 77, né, eu iniciei a minha trajetória na FAAP. Então, é muito complexo essa relação, porque se você somar os períodos, por exemplo, que eu tenho só de FAAP... Praticamente né, toda parte da sua são vida. 50 anos, é uma parte expressiva da minha vida, né? E eu não comecei com a comunicação, né? Porque, na verdade, eu me formei em engenharia. Uau! Né? Eu sou engenheiro elétrico de alta tensão, eu estudei física 2 anos, né? Mas, ao mesmo tempo que eu fazia tudo isso, eu estava naquele momento político delicado, foi os anos de chumbo da ditadura, etc. Eu participava da política estudantil dos centros acadêmicos da universidade, e eu projetava filmes, fazia exposições de fotografia. A fotografia naquele momento tinha um papel importante, porque era assim, a fotografia universitária, né? Porque ela era uma espécie de um instrumento de denúncia. Claro. Né? Porque o país estava em transe, em convulsão, e nós, jovens fotógrafos, olhávamos para a rua e víamos, como vemos hoje, a pobreza, a desigualdade, e tudo aquilo era muito revoltante. Então, eu comecei dentro de um movimento na universidade chamado FOTUSP, né? Que era a universidade da USP, onde eu estudava física, e a gente começou um movimento lá para trocar fotografias entre os centros acadêmicos, né? Porque tinha ciências sociais, engenharia, física, matemática, química, história, etc. Então, esse movimento é que acabou... Eu acabei percebendo que a fotografia, que a imagem propriamente tinha um poder dita, incrível, tinha um poder muito forte. E daí eu tive que sofrer um pouco, porque na verdade eu era um estudante que ganhava uma mesada para estudar engenharia, que era o que meus pais queriam, a minha família queria, e eu rompi durante um ano, eu praticamente rompi com a família, abandonei a engenharia, a física, e entrei em comunicação. Depois eu voltei, porque os meus pais achavam que, na verdade, eu não tinha muita competência para engenharia, e por isso que eu acabei indo para uma coisa mais fácil, que seria a imagem, né? Na visão supostamente deles. Exatamente, supostamente é mais fácil. E daí eu falei, não foi uma questão de competência, é uma questão de gosto. De gosto. Agora, claro. Agora eu sei o que eu quero, eu sei o lugar que eu quero estar. E daí eu terminei engenharia e terminei o curso de jornalismo na FAAP. Professor, de todos estes anos que você trabalha na comunicação, como você viu a evolução da comunicação em todos estes anos aqui no Brasil e no mundo? Olha, eu diria para você que é surpreendente. Né? Existia lá atrás, existia, assim, intuitivamente, a possibilidade de que o futuro que se gestava ali era um futuro completamente novo e completamente diferente daquele que nós vivenciávamos. Né? E de repente, esse futuro, em 50 anos, ele se concretizou. Sim. A última vez que eu fui para Nova York, eu andando nas ruas, adoro andar, adoro flanar nas ruas das grandes metrópoles, e Nova York especificamente, que é uma cidade que eu gosto muito, e toda hora eu olhava para trás porque eu achava que alguém estava me chamando. Né? E eu olhava e não encontrava ninguém. Ou melhor, ninguém me chamando, mas na verdade as pessoas estavam conversando sozinhas pelo celular, pelo Bluetooth, etc. E eu imediatamente retomei um pequeno argumento que eu fiz em 1975, onde no argumento eu dizia que no futuro as pessoas estariam enlouquecidas falando sozinho nas ruas. É verdade. E daí, de repente, isso se concretizou. E isso tem agora aqui em São Paulo e em qualquer lugar do mundo. Só que agora a gente já nem fala, só fica teclando. Então, e é muito estranho você ver alguém dentro do metrô, dentro de um bar, tal, ele está absolutamente sozinho e conversando. Né? Só que você não... Claro que é compreensível hoje, né? Mas é muito... Você
pensar isso 50 anos atrás, eu achei que foi uma sacada muito interessante que eu tive e que pena que eu não concretizei esse projeto de que o futuro, que é hoje, né, as pessoas estariam falando sozinhas e enlouquecidas pelas ruas das grandes metrópoles. Professor, considerando também que as pessoas da sua geração viram muitas mudanças tecnológicas. Sim. Viram demasiadas, desde, eu estou falando, eu tenho meus 34. Quando eu era criança, não tinha tablet, não tinha celular. Eu já vivenciei bastante mudança. Imagina, senhor. Sim, eu tive essa oportunidade, né? Para alguém que gosta da comunicação. Exatamente, para alguém que gosta, para alguém que tinha uma leitura razoavelmente consistente de filósofos da comunicação que se propunham a conversar sobre essas várias possibilidades futurísticas, né? É muito legal você perceber que aquilo que estava sendo idealizado, gestado num determinado momento e faltava assim um clique tecnológico, ele foi acontecendo sucessivamente, né? Então, eu passei por vários momentos em que a tecnologia se alterou, né? E foi muito interessante, porque os meus filhos também, que têm um pouco mais da sua idade e a sua idade, eles também me ajudaram, de certa forma. Para poder se atualizar e entender as novas tecnologias. Porque, na verdade, quem brinca com as tecnologias são as crianças. Sim. Os adultos, eles tentam entender a tecnologia, né? Então, a fusão entre a brincadeira e o entendimento é que deu, por exemplo, para mim, uma possibilidade de ser um pouco mais ágil do que alguns parceiros da minha geração, você entende? Professor, bom, entrando nas perguntas aqui, qual é a importância que você considera das tecnologias da comunicação mediática na atualidade e como elas impactam na nossa forma de interagir socialmente? Essa é uma tese, né? Então, uma tese. Vamos fazer todo um podcast só dessa pergunta. Porque, na verdade, essas tecnologias de comunicação midiática hoje, ela é uma consequência de um desenvolvimento tecnológico e ela é um projeto de poder. A gente não pode esquecer que a comunicação... A manipulação da comunicação é poder. A manipulação e a ideia de comunicação, né, ela tem uma relação bastante íntima com a questão do poder, né? E o que a gente percebe, né, que se você buscar a etimologia da palavra comunicação, se você for num dicionário e falar, afinal de contas, o que é comunicação, né, você vai perceber que comunicação é isso que a gente está fazendo. Sim. É troca. É olhar no seu olho e trocar informação. E essa palavra e esse conceito, ele foi sendo ampliado, esgarçado, e hoje comunicação não é mais apenas troca, né? Ela é conexão. Né? Então, e essa conexão é que ela é disparatada. Porque quando eu estou aqui com você, eu estou no mesmo nível e no mesmo plano que você. Nós estamos conversando e olhando um no outro e trocando ideias. Né? Mas quando eu estou com um dispositivo, seja ele qual for, eu não sei de onde que vem a comunicação. E eu não sei quem me vê, né? Quem me olha, quem me... Está tirando que tipo de informação de cada um de nós. Dos então, nossos usuários. Ela é uma relação, ela sempre foi uma relação de poder, porque quando você pega a relação patronal, por exemplo, ou a relação de Casagrande e Senzala, né, do século XIX no Brasil, entre o dono o proprietário da fazenda e o escravo, né, ele se comunicava, mas ali era uma relação de poder também. Só que essa relação de poder, hoje, ela está mediada por muitas tecnologias, por muitos filtros, né, mimetiçada, né? por muitas camadas, né, que a gente acaba não percebendo, né, e esse é o perigo, né, não percebendo que atrás de cada camada tem um desejo, né, de nos transformar em alguma coisa que a gente ainda não sabe direito o que é.
Agora que você está falando isso, dá para pensar muito quando a gente está mexendo no celular e no monte de aplicativos que a gente tem. Às vezes uno acha, eu estou sozinho com meu celular, sou de receptor passivo, mas em realidade, cada like que a gente está dando, o algoritmo está fazendo no cálculo, está obtendo informação da gente e passando isso para grandes empresas, né? Sim, o tempo todo a gente deixa esse rastro, né? A gente não é um anônimo na grande aldeia global, né? Nós somos um dado, né? Nós somos dados e nós fornecemos dados. Sabe? Né? Então, é como se a gente fosse um grão de areia num deserto, para falar uma coisa de senso comum, né? E esse grão de areia ele tivesse muitos relações, né? Conexões para mantê-lo como um grão de areia, e cada vez que a gente abre uma conexão, essa conexão ela alimenta um oceano ou um deserto, né? Para ficar na areia, um deserto muito ambicioso, que por sua vez quer te convencer a assumir um certo papel dentro desse cenário que a gente ainda desconhece totalmente. Professor, atualmente existe uma alta desinformação, junto com uma considerável circulação de fake news. Quais são, na sua opinião, as causas disso e o que a gente pode fazer para evitar elas e evitar sua dispersão? Olha, eu costumo dizer para os meus alunos que o mais importante é a gente ter um amplo repertório. Para poder ter um poder crítico e poder discernir, né? Um olhar crítico sobre tudo aquilo que a gente vê. Né? Porque se a gente não tiver esse olhar crítico, né? e um pouco filtrado, a gente corre o risco de cair numa vala comum, né? E, portanto, nós somos um a mais dentro dessa imensa maioria silenciosa que existe por aí, né? E que é de interesse dos modelos sistêmicos de poder institucionalizado. Né? Então, quanto mais padronizado, quanto mais parecido, quanto mais semelhantes for o grande grupo de consumidores, é muito individualidade, mais, né? é muito mais fácil de você exercer qualquer tipo de controle, porque se cada um mantivesse a sua personalidade, né, nós seríamos 7 bilhões de personagens dentro desse imenso e lindo planeta Terra. Né? Então, não teria controle nenhum. Então, quanto mais iguais fôssemos e somos, né, é mais fácil de você detectar o diferente. Então, por isso que o diferente incomoda, por isso que ele é ruidoso, porque eles querem abafar toda e qualquer possibilidade de você contestar, subverter aquilo que está sendo disponibilizado naquele momento. Então, a fake news ela é uma ferramenta de manipulação muito perigosa, né? Porque como as pessoas, a grande maioria, né? E aí eu não quero tecer críticas de modo algum às pessoas individualmente, mas existe aí uma grande, uma imensa maioria de pessoas que acreditam, né? Justamente por causa do poder de persuasão da comunicação. Então, nesse mundo polarizado que a gente vive, entre direita e esquerda, infelizmente, né, onde cada um tem a sua verdade, entre aspas, né, a gente vê quem que é mais intenso no uso dessas tecnologias da comunicação. E, lamentavelmente, a gente percebe, pelas últimas eleições agora no Parlamento Europeu, pelo cenário que está se abrindo nos Estados Unidos com a possível reeleição de um cidadão inominável, né, que fez o que ele fez no país, né, tudo isso nos leva a crer que a direita tem um poder de
persuasão através das tecnologias de comunicação muito mais intenso do que aqueles que querem eventualmente contestar os modelos ou propor outros modelos. Então isso eu acho perigoso, essa desigualdade, esse não é balanceado, né? E isso faz com que as fake news ganhem um certo protagonismo muito mais à direita do que à esquerda. E professor, também é importante o que você falou de criar um repertório, porque acho que a gente vive em um mundo tão rápido, tão veloz, que a gente não se toma tempo de ver se a informação que chega para a gente, em verdade, é real. E isso que é perigoso, quando a gente só consome, sem a gente ter um critério de discernição. Isso, mas, na verdade, isso é um projeto. Não, eu não abro mão dessa ideia de que é um projeto de poder, inclusive, que é insuflar todo mundo com muita comunicação, porque comunicação é diferente de informação, com muita comunicação, para você exatamente ficar com tanta informação que a gente não consiga. Exatamente, exageradamente cansado. É interessante, porque a gente tem um teórico sul-coreano, o Byung-Chul Han, que ele fala que depois da sociedade da vigilância, depois da sociedade do desempenho, nós estamos vivendo agora uma espécie da sociedade do cansaço, a sociedade do esgotamento. Porque todos nós estamos exaustos, às vezes a gente não sabe nem direito por quê, mas é por causa dos excessos, principalmente que são esses impulsos telemáticos e tecnológicos que vêm das telas a todo instante e a gente não consegue ter algum discernimento sobre isso. Então, é um projeto, porque quanto mais alienado você ficar da realidade, você é mais facilmente manipulável. Quando a gente faz um cálculo das horas que a gente investe no nosso dia a dia, é incrível como sobrepassa as 24 horas. Tipo, a gente pode perguntar, a gente fez esse exercício em aula. Quantas horas você acha que dorme? 5. Quantas horas você acha que assiste TV? Tanto. Quantas horas você abre agora o celular e veja quantas horas você fica no celular. As horas sobrepassam. Então, isso aí é muito o que você fala. A gente fica tão esgotado, porque ou não dorme, exatamente, ou tira horas do lazer, e aí se dedica só no consumismo sem nenhum discernimento e só consumindo por consumir. Consumindo por consumindo e acreditando que aquele discurso que vem das telas, ele é verdadeiro. Ele vai te dar a oportunidade de você ser o que você pretende ser ou o que você ainda não é. Então, hoje, ao contrário de se pensar coletivamente, se pensa individualmente. E esse, na minha opinião, desculpa se eu for muito pessimista, mas na minha opinião, a gente tem que pensar na sociedade como um corpo único, coletivo, onde as forças se articulam para todos terem oportunidades semelhantes. Mas esse bombardeamento gradual que a gente tem de comunicações midiáticas faz com que você seja estimulado equivocadamente. Então, a partir dessa ideia do próprio Byung-Chul Han, da sociedade do cansaço, sociedade do esgotamento, etc., e ela exige de você, e a gente está nesse estado de esgotamento porque esse corpo tecnológico que estimula socialmente, tecnologicamente todos nós, eles têm um discurso de positividade. Faça você mesmo, você vai ser feliz. Você pega a campanha do Obama, yes, we can. Você pega a campanha de uma... É mostrar que a gente tem uma falsa liberdade, isso, né? Você pega uma campanha de um tênis famoso, just do it. Então, tudo é individual, é você.
você faça você mesmo, faça. Né? E, na verdade, quando a gente vai fazer, a gente se frustra, porque a gente não consegue aqueles likes e tudo aquilo que eles nos fizeram acreditar. E daí isso é frustrante, né? Porque a gente tem, nós, né, estamos num nível intelectual um pouco diferenciado da grande maioria. Né? Então, quando a gente tem uma frustração, a gente consegue lidar com isso e articular isso de outra forma. Mas pensa na imensa maioria que acreditou que se ele fizesse uma determinada ação, se ele tivesse um Instagram, se ele tivesse alguma ação, vai dar algum sentido diferencial. Ele conseguiria se diferenciar dentro do grupo, da bolha dele, e ele não se diferencia, é frustrante. Então ele se esgota, ele sofre. Né? Então eu acho muito triste, né? Esse momento em que existe uma falsa positividade, né? Um falso estímulo para que todos nós possamos tirar a cabeça da grande maré, né? E conseguir respirar com alguma naturalidade. É um espelhismo, né? Porque a gente parece que as comunicações nos permitem mostrar o que a gente opina, o que a gente é, só que a outra pessoa não se está interessando muito, porque tanta informação que chega, a gente só dá um like por dar, mas a gente não está tomando o verdadeiro tempo para me importar porque eu estou vendo no Instagram. Isso é algo automático mesmo. Você imagina se nós tivéssemos capacidade de absorção, né, e tempo para isso, para quando a gente tem 20 minutos, 30 minutos, que você fala, bom, vou dar uma olhada na minha tela, né? E ali tem filmes, tem dicas, tem pequenas falas, seja no TikTok, seja em qualquer uma das redes sociais, né? E que elas poderiam te ajudar. Né? Mas você não tem tempo de parar e olhar e ouvir. Então aquilo vai passando na sua frente e você ouve 10 segundos, porque nós somos absolutamente intolerantes com o tempo extensivo, infelizmente. Né? Então a gente vai passando e fica uma superficialidade incrível. Quer dizer, você não tem profundidade em nenhum tipo de comunicação através das redes sociais. Raramente você pode ter essa oportunidade, raramente. Tinha um texto que fala a sociedade do 24/7, que justamente fala de que o sono é inimigo da pessoa. O sono é algo que é inimigo da gente porque são horas que a gente poderia estar consumindo. Claro. E também há um tipo de frustração de não poder consumir mais e de se perder de alguma informação. Como a gente assiste um streaming, uma série, a gente quer maratonar, porque a gente tem essa frustração de que vou perder essa informação. Então aí o sono vira o nosso inimigo. Só que a gente pensa também de que mientras mais esgotamento tenha no seu cérebro, a captação de informação é menor. A gente não está se interessando, o mesmo que a gente estava falando anteriormente. Porque na verdade, eu diria o estímulo que a gente recebe é mais ou menos o seguinte: você tem, por exemplo, né, eu vou pegar uma mídia mais convencional, a televisão, né? E as assinaturas todas que a gente tem, né, no streaming e tal. Então, vamos dizer assim que a gente tem uma possibilidade de ter 500 canais, né, à nossa disposição. E daí eu quero percorrer os canais. Eu paro em um canal. E quando eu paro em um canal, eu fico assim, o que será que eu estou perdendo nos outros 499? Então faz com que eu fique flipando dentro da mídia, das diferentes mídias que eu assino e tal, e eu acabo não vendo nada. Né? Por isso que a série ela, ao mesmo tempo, né, que ela é algo, se você cai de cabeça numa série, você quer assistir os oito capítulos, ou enfim, os 10 capítulos, 6 capítulos de uma vez, é porque daí você já mata aquilo para ir para outra coisa imediatamente. Né? Não é que você quer sorver aquilo com uma certa intelectualidade, fazer conexão. Você quer
realmente acelerar aquele processo para poder estar comentando em outras mídias alguma coisa sobre aquilo que você viu. Acho que também outra coisa preocupante é quando a gente deixa que as mídias, as imagens determinem o que a gente vai realizar, o que a gente quer. Esse poder que a mídia tem sobre nosso comportamento, por que você considera que se dá? Olha, também eu acho que a gente tem que... Eu gosto sempre de olhar para trás, né? Fazer uma retrospectiva histórica, assim. Porque se você faz uma retrospectiva histórica, por exemplo, acerca da mídia, né? Você vê que assim, num breve panorama, você consegue entender, né, a importância do jornal impresso, da revista impressa, depois a importância do rádio, a importância do cinema, né, a importância da televisão, né, e a cada momento você vê que você tem um fluxo de comunicação que é um pouco como um facho de comunicação. E a palavra facho de comunicação é a que gerou a palavra fascismo. Né? Então, o facho que vem de um para todos, né? E de um para todos já é uma relação de poder. Porque nem todos podem dar um feedback para aquela figura, né? Um feedback assim como esse que nós estamos tendo aqui, direto, né? É um feedback que ele é atravessado por... Não é horizontal, né? Agora é mais verticalizado. Totalmente, não, agora totalmente verticalizado as novas mídias, elas apontam elas começaram com uma potência de horizontalidade muito interessante, mas aos poucos os grandes conglomerados foram se apropriando dessas ferramentas e hoje a gente tem 5, 6 empresas que mandam exatamente em todo o processo comunicacional, e vai formar uma geração completamente dependente desse tipo de comunicação. Então é complexo, né? Eu acho que é complexo porque as crianças estão já sendo educadas para as telas, né? Então as escolas que não têm um tablet, elas estão entre aspas, atrasadas, né? E as escolas mais que usam os formatos mais convencionais de processos educacionais, trabalhando com sucatas, trabalhando com materialidades que já não existem mais nas telas, elas são consideradas fora do tempo, obsoletas, conservadoras. Né? Então, esse é o paradoxo. Né? Que nós queremos no futuro? Como é que você vai formar um líder que não tenha uma experiência mínima com a materialidade dos objetos e o cheiro e a cor, né? E o desejo? Né? Então, tem uma série de situações, de variáveis aí, que se a gente não tiver minimamente uma perspectiva de inseri-las no dia a dia das crianças e dos jovens, a gente tem praticamente uma geração que vai ser absolutamente intermediada por uma tela. E isso é um desastre. Interessante saber disso, escutar isso. Às vezes eu fico um pouco, não pasmado, preocupado, quando você vai a um restaurante e a relação dos pais com os filhos em uma mesa de jantar é só o tablet para que o... Tipo, em vez de dar um brinquedo para a criança ou compartilhar com a criança, para que a criança fique calada e toma o tablet e vê um videinho e acabou. Uhum. E isso é triste de ver na atualidade. E eu acho que assim, eu não sou saudosista, hein? Eu sou um homem absolutamente tecnológico, adoro a tecnologia. Eu acho que a facilidade que a tecnologia trouxe para quem lida com imagem, lida com comunicação, lida com transmissão de comunicação, de imagem, é fantástica. Se você imaginar que, sabe, eu vivi a máquina de escrever, eu trabalhei numa redação de máquina de escrever. 6 horas da tarde, as máquinas
o barulho era enorme, porque todo mundo estava datilografando. Deve doer até os dedos, né? Estava datilografando a sua matéria para ir para as oficinas, para compor as letras e para imprimir o jornal. Hoje você vai numa redação, é um silêncio absoluto, é um silêncio das teclas. Né? E daí a sua matéria, não precisa mais alguém recolher e levar para a oficina, ela vai direto lá para... Enfim, o processo é muito ágil, muito rápido, né? Foi acelerado. Né? Então, e houve uma limpeza, né? Em termos de tecnologia, porque antes a tecnologia do jornal e de outras era uma tecnologia suja. Né? Se você pensar na revelação de um filme, né, que usa um químico, que você depois vai jogar esse químico na natureza, tudo isso é, em tese, uma tecnologia que, né, hoje, pensando em sustentabilidade e tal, é inviável você jogar 50 litros de químico, 100 litros de químico por dia no fim de um laboratório comercial que revela filmes de fotografia, não de cinema. Em cinema a escala é muito maior. E você joga onde? Joga no esgoto. E esse esgoto vai para onde? Vai para o rio. E o rio vai para o mar. E, portanto, você está poluindo do mesmo jeito. Então a tecnologia ficou mais limpa. Mas, por outro lado, né, ela esconde, ela criou subterfúgios para inibir certas reações imediatas e, ao mesmo tempo, ela criou a ilusão de que nós estávamos participando mais intensamente dos processos de produção. Acho que é importante ressaltar que a gente ama, como você falou, a tecnologia, só que há uma diferença entre a gente ser manejado pela tecnologia e a gente não tem noção de como se maneja essa tecnologia. E outra coisa é ter o conhecimento para poder usar essa tecnologia para benefício próprio, né? Exatamente, porque... E aí que está, né, porque quando você tem consciência, né, de que ao entrar numa rede, você está deixando os seus rastros nela, né, você vai ser mais criterioso no uso dessas tecnologias. Né? E essa consciência, né, vários teóricos falam sobre isso. O professor foi aluno de Flusser, né? Não, Flusser, entre outros. E ele fala a teoria da caixa preta. Ela tem que ter... Se você tem consciência disso, se você tem consciência do processo, você ganha mais capacidade de estabelecer o seu percurso dentro da rede. Que tipo de informação que você quer disponibilizar? Qual é a sua informação que você quer disponibilizar? Então, é muito interessante você perceber que você pode tentar enganar a máquina. Né? Tentar enganar. É uma luta bem dispareja. É uma luta desigual, inclusive. Desigual, exato. Mas você pode, é interessante, porque se você começa a dar um like em algumas coisas que você acha interessante, de repente você começa a receber uma enxurrada de coisas que não te interessa. Interessou por uma coisinha e de repente virou 100 pequenas variáveis que vão te amolar ao longo das suas redes sociais. E daí, quando você deixa de dar um like naquilo, ela vai saindo, esquecendo e tocando novos dados. Daí você fala assim, pô, eu estou enganando. Você não está enganando a máquina. Seu rastro está lá. Ele sabe agora que você gosta disso, mas também gosta disso. Você entende? Você abandonou um pouco aquele gosto temporariamente, mas você também agora está optando por outras coisas. Então, é interessante como a máquina, entre aspas, né, pode ser educada. Agora, para quem tem um pouco de discernimento e para quem tem um pouco de consciência do processo tecnológico. Agora, imagina uma criança e um adolescente, né, que totalmente direcionada e controlada pela máquina, né? Que está maravilhado com aquela... E é maravilhoso mesmo, não tem jeito. A gente fica... Né, você fala, uau! Né, e isso que é esse discernimento que a gente tem que criar, né,
nas crianças e nos adolescentes, nos jovens, né? Saber, por isso que a função do professor é um pouco, no meu caso, é um pouco estabelecer, né, esse panorama crítico, reflexivo sobre o poder da mídia. Né? O poder da mídia é enorme, né? Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista estético, né? Entre outros. Mas você tem que saber contemporizar todas essas variáveis para você sobreviver minimamente dentro desse universo. Professor, de que maneira você considera que essa concentração de mídia nas mãos de poucas empresas influencia a diversidade de opiniões e a pluralidade de vozes na sociedade? Sim. Esse é uma bela Outra pergunta. tese. Né? É uma outra tese, mas de qualquer maneira, os interesses, né, principalmente os interesses econômicos, né, e o projeto de poder, que eu não abro mão desse parênteses aqui, né, cada uma delas, a somatória de todas elas mostra muito bem para onde a gente pode eventualmente caminhar, né, que é talvez um momento de entropia total, um caos total, porque vai estar tudo sendo regulado por 5, 6, 7, 8 empresas de capital enorme, que têm interesses econômicos escusos, né, e que não está minimamente preocupado com, por exemplo, né, aquilo que a ONU está preconizando nos últimos anos, que é o ESG, né, sustentabilidade, segurança de dados, né, sabe, extensão da vida do planeta Terra. Né? Então, a ganância pelo ganho rápido e em pouco tempo faz com que cria-se a impressão que o mundo não vai acabar, mas o mundo vai acabar. A gente não sabe como, né? Porque tudo tem um final, né? A gente tem um esgotamento, né? Você tem um sistema maravilhoso que é super articulado e ele foi sendo bombardeado nesses milhares e milhares de anos, só que agora a aceleração desse bombardeamento, né, que é perigoso, né, que é perigosa, né, porque na verdade essa aceleração é que pode provocar rupturas que às vezes a gente claro que a gente vai encontrar soluções técnicas para resolver problemas de excesso de chuva, excesso de seca, mas essas soluções técnicas estarão nas mãos de quem? Nas mãos desses conglomerados econômicos que estão dominando um pouco o dinheiro, né? Que é a era do capitalismo da vigilância. Eles estão atentos, né? Então eles estão atentos a tudo isso e, ao mesmo tempo, inserido dentro de circuitos midiáticos, né, que aparentemente eles não aparecem, mas eles são poderosíssimos. Professor, como você considera que as mídias podem ajudar na construção e manutenção de identidades culturais, sociais e na diversidade de gênero? Faz pouco passou a parada gay aqui em São Paulo. Sim, olha, eu acho assim, a mídia, como ela foi concebida, né, se você pensar na mídia contemporânea, né, e a mídia contemporânea hoje ela é ela está dentro do nosso dispositivo móvel quase integralmente, ela é incrível porque ela facilita para todos nós a possibilidade de você produzir comunicação. Sim. Então, é inegável o ganho que todos nós tivemos, né, do ponto de vista de acelerar contatos, de trocar alguns informes, pelo menos no seu núcleo familiar ou na sua bolha, né, na bolha que você frequenta, tal. Então, é inegável o ganho que nós tivemos. Mas, e isso fez o quê? Fez com que cada um de nós fôssemos um porta-voz de uma ideia, um porta-voz de um partido, né? Não estou falando de partido político, mas de uma opção, de um grupo, né? E isso, mesmo que a minha vida toda como professor, eu tenho
quase 40 anos em sala de aula, eu nunca convenci todos os meus alunos. Mas eu tenho certeza que nesses 40 anos, que eu enfrentei milhares de alunos, no bom sentido, alguns deles entenderam a minha fala. Então, eu sei que eu não sou unanimidade, nem pretendo ser, mas se você consegue, a cada semestre, trabalhar um pouco a reflexão em 2, 3, 4 alunos, eu já fico satisfeito, entende? Porque eles vão se diferenciar. E, evidentemente, apesar de toda essa mesmice que a gente vive, essas diferenças é que farão projetos transformadores no futuro. Então, eu acho que as mídias, elas têm realmente uma função importante, na medida que eu quero informar a minha bolha que tal acontecimento é importante, seja ele a parada gay, seja ele o movimento... O poder de convocatorial que tem as mídias é grande, político. Né? Então, essa convocatória espontânea, você não vai atingir todos, mas você vai atingir alguns. Então, é a mesma relação do professor na sala de aula. Você não atinge todos, mas atinge alguns. Esses alguns que você atinge vai propagar o que você está propondo. Então, aquilo então, se a sua bolha tem 5.000 e você atinge 50, esses 50 se desdobra em mais 250, e esses 250 se desdobra e a coisa cresce, o bolo cresce. Então, eu acho que é realmente assim, inegável a importância da mídia contemporânea, na medida em que eu posso ser o porta-voz das ideias que eu acredito. Quando falamos de inteligência artificial e algoritmos, temos pouca informação sobre o verdadeiro funcionamento do sistema que os compõe. Isso pode ser um problema e de que maneira pode afetar nossa visão da comunicação. Olha, a gente está com medo da inteligência artificial. A gente acha que nossa história é assim. A gente sempre teve medo das novas tecnologias e as novidades. Isso como pode afetar a gente? Em primeiro lugar, tudo que é novo é muito assombroso. É verdade. Então, aquilo quando eu me lembro assim, em várias situações, quando surge uma coisa nova e eu tive, pela minha história, eu tive a oportunidade de vivenciar várias coisas tecnológicas, no sentido de, putz, agora acabou. Não acabou. Só vai ser diferente as outras coisas em relação a isso que está surgindo. Então, assim, a fotografia impactou a pintura, o cinema impactou a ópera e o teatro, a televisão impactou o cinema, que impactou todo o resto, e assim sucessivamente. E hoje, numa cidade como São Paulo, você tem tudo isso. Ópera, teatro, dança. Algo bastante incrível. Eu amo de São Paulo essa cultura uma que efervescência cultural incrível. Exato. Por quê? Porque existe criatividade humana. Então, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Quem alimenta essa ferramenta somos nós. Então, os meus textos publicados na área da fotografia, por exemplo, estão todos lá. Então, se daqui 5 anos você falar, eu quero um texto sobre um fotógrafo X com as particularidades do texto do Rubens Fernandes, provavelmente a inteligência artificial vai te dar uma resposta. Mas é uma resposta que não é criativa, porque ela está trabalhando em cima de um repertório assim. E agora eu vou ampliar, não sair do meu exemplo. Se você pensa em literatura, se você pensa em cinema, ela tem um repertório que nós colocamos lá, mas ela só pode trabalhar em cima daquele repertório. Não criar algo novo. Ela não cria algo novo. Quem cria é o humano, somos nós. Nós é que saímos fora da caixa. Para a gente não esquecer esse termo. Nós é que falamos... Vai ficar pelo resto da minha vida, muito lindo. Nós é que vamos falar assim, cara, tem tudo isso, mas eu posso ainda fazer mais isso. A máquina não vai, a inteligência artificial não vai perceber que ela pode ir além do que todos aqueles algoritmos
computadorizados que ela tem dentro do próprio sistema. Quem tem a possibilidade de subversão, de criação, é o humano, somos nós. Me lembrando o movimento modernista no Brasil, né? Como se chama? Antroposófico? Antropofagia. Antropofagia, exato, que era devorar o que era essa cultura europeizada e por gerar algo com um toque brasileiro. Claro, não só a cultura europeia, mas a cultura europeia, mais a cultura indígena, mais Verdade. a cultura negra, e como que a gente faz um mix aí para falar sobre o Brasil de um modo diferente. Isso foi o projeto moderno da Semana de Arte Moderna em 1922. Então, Hoje fez um trabalho da Tarsila Amaral. Eu assisti a peça dela. Aí eu fiquei super inspirado e fiz 2 trabalhos da Tarsila. Primeiro foi do quadro Os Operários. Justamente a gente falava da sociedade antômica, acho que é, né? Que é essa sociedade que é como uma formiga, que a parte da cabeça, que a parte racional se desliga da parte de atitude, de tomar uma atitude, e isso mediado pelas mídias. E foi muito interessante. E é muito, sim, eu não tenho medo da tecnologia, nunca tive. Né? Sabe, não tenho medo de perder emprego, não tenho medo de perder trabalho, porque você tem uma capacidade, né, de criação. Só o homem tem uma capacidade de criação. Dentre todos os animais, racionais e irracionais, né, quem cria é o homem. Então, tudo bem, você está colocando informação, está colocando dados, né, na máquina, e os algoritmos estão potencializando esses dados, combinando esses dados, mas eles são incapazes de sair fora da curva. E quem sai fora da curva é a criatividade humana. Então, eu ainda acredito no homem. Olha que coisa incrível. Ai, que lindo! É verdade. Homem antropologicamente falando, claro. Né? Professor, quais são as principais barreiras ao acesso equitativo nas informações na sociedade contemporânea? Você pode falar que a comunicação é para todos? Então, aí é uma questão interessante, porque, em tese, a comunicação é para todos, né? Mas nem todos têm a capacidade de receber a informação com as mesmas diferenças, com as mesmas... A gente descodifica a mensagem dependendo do repertório da gente, né? Exatamente. Então, é interessante você perceber como a compreensão de determinados discursos, de determinadas falas, e a gente aí pode entrar até nas fake news, voltando àquela rápida conversa que a gente teve, porque eu ouço uma fala ou leio um texto e falo assim, como que as pessoas podem acreditar nisso? E daí eu recebo de um familiar próximo a mesma mensagem e falo assim, você viu isso? Né? Ele acreditou naquilo. Né? E eu continuo completamente descrente daquilo. E não adianta eu tentar negociar com esse outro que é meu primo, meu irmão, sei lá o que seja, né? Porque ele não vai admitir que eu esteja certo. Daí radicaliza-se as posições. Então, é interessante você perceber que o facho é o mesmo, né? Mas o discernimento sobre essa comunicação, que em tese foi emitida para todos, ela é completamente distinta. Infelizmente, eu acho que a gente está perdendo essa batalha. Verdade. Porque a grande maioria acaba acreditando naquilo que é realmente, assim... não é plausível você acreditar em certas situações. Né? E você fala, como que um ser humano é capaz de produzir isso e fazer com que os outros acreditem nele? E considerar também de que não é só a parte audiovisual que cria essas fake news, também a parte escrita. Sim. Há muito desinformação na parte escrita. E é pior, porque a gente considera que tudo que é escrito tem mais formalismo e tem mais solidez que a parte que a gente assiste ou vê. Eu acho que são vários níveis, são várias camadas. Né? Tem a camada do texto, depois tem a camada da oralidade. Né? Se você é um bom falante, você... realmente temos bastante história de líderes com poder de persuasão incrível.
Você entende? A história mostra isso. Que uma pessoa que tinha intenções completamente malucas, ele acaba dominando por um período milhões de pessoas, né? E cometendo erros que a história condena. Né? E então você tem a camada do texto, a camada da oralidade e a camada da visualidade. Então são no mínimo 3 camadas que, quando superpostas, elas ficam mais potentes ainda, porque as pessoas falam, é verdade, eu vi no celular, eu vi na televisão, eu vi no cinema. Então, como que é verdade? Aquilo não é uma verdade, aquilo é uma possibilidade narrativa. Então, é uma complexo. Potencialidade de ser real, mas a gente precisa saber se é verdade ou não. Professor, como a mídia pode contribuir para a educação e alfabetização mediática de nós outros, das populações? Essa é uma boa pergunta. Porque, na verdade, né, eu acho que toda tecnologia de comunicação, principalmente essas que nós temos aqui, elas, em tese, nasceram, né, para educar. Né? Eu acho que a ideia sempre foi você agilizar os processos de educação e de comunicação. Né? Só que essas mídias estão nas mãos de grupos econômicos poderosos que não têm interesse em educação. Quanto mais opressão, né? Quanto mais oprimido estiver o outro, intelectualmente falando, é mais fácil de você estabelecer controle. Agora, você imagina imagine o sonho frankfurtiano, né? De que as tecnologias de comunicação iriam trazer mais educação para todos aqueles que não têm acesso, né? O mundo seria uma maravilha, o mundo seria outro. Né? Por isso que a responsabilidade nossa em relação ao que nós imputamos dentro das nossas máquinas, ela é fundamental, porque quanto mais justo você for na sua comunicação, quanto mais você buscar uma certa conscientização do outro, né? Você está prestando um serviço assim que é insubstituível, né? Porque você imagine milhões, bilhões de pessoas que não têm acesso ao jornal, que não têm acesso à literatura, à poesia. Se você consegue declamar um poema, né? E ao final do poema falar, esse é um poema sobre São Paulo de Mário de Andrade, de 1925. Né? Esse é um fragmento de uma peça do Shakespeare do século XVI sobre o rei Lear. Né? Quer dizer, as pessoas começam a receber essas informações e é interessante porque a minha percepção é que quando você entrega um pequeno fragmento de qualidade de informação, aquela pessoa que você, em tese, nem acredita muito que pode ser estimulada, ela acaba indo buscar aquela informação. Então, é uma devolutiva. Né? Então, eu posso ouvir um fragmento de uma música clássica no rádio ou no meu celular e depois eu me interessar, falar, nossa, que coisa linda, isso me tocou, me emocionou, me arrepiei, eu quero conhecer essa peça. Como é que eu conheço essa peça? Mesmo que eu vá no Spotify, entende? Eu ouço a peça inteira. Sim. Então, o fragmento gerou o todo, você entende? Então, esse seria um papel idealizado da mídia. O que me aconteceu com a peça A Tarsila Amaral, isso me inspirou tanto, gostei tanto da peça que eu fui lá e fiz 2 trabalhos da faculdade justamente de 2 obras da Tarsila. E provavelmente, se você quiser ir mais além, você tem as biografias da Tarsila, você tem a relação dela com Oswald de Andrade, você tem, enfim, toda a história dela, né, muito maravilhosa do ponto de vista de uma mulher artista nos anos 20. Que foi muito questionada por uso de cores, exatamente, que para os mentores era
brega usar essas cores tão gritantes. E ela trouxe o Brasil no trabalho dela. Assim, foi para a Europa, viveu na Europa, né, vivia na Europa e no Brasil. Quer dizer, aquilo, quer dizer, uma peça de teatro, né, que superficialmente aborda várias questões e algumas com um pouquinho mais de profundidade, despertou em você o desejo de conhecer muito mais esse personagem dentro da história. Né? Então, essa é uma função midiática, né? É despertar o desejo. Mas não só o desejo de consumo, né? E o desejo por consumir mesmo. Por consumir claro. do entretenimento. O desejo da cultura, do conhecimento. Professor, temos muitas outras perguntas, o tempo está bem curto. Gostaria de perguntar, quais autores você considera que nossos consumidores mediáticos podem ir lá procurar? Quais são os autores que você considera mais inspiradores e que podem outorgar mais informações sobre o tema que a gente falou hoje? Olha, são vários, os preferidos. Muitos autores, mas eu gosto muito da perspectiva histórica hoje do Marshall McLuhan, eu gosto muito do Willem Flusser, mais perto da gente, eu gosto muito do Zygmunt Bauman, gosto muito do Byung-Chul Han, né? São autores que estão trabalhando as questões midiáticas e os desdobramentos comportamentais e socioambientais e econômicos, de uma maneira muito pertinente, de uma maneira muito interessante, porque eles trazem contribuições na esfera da mídia e na esfera da cultura que faz com que quem gosta de pesquisar, quem gosta de pensar um pouco, refletir um pouco sobre tudo isso, seguramente é uma boa reflexão que eles geram para todos nós. Professor, outra coisa, para deixar uma mensagem para todos nós, deixe seu último comentário para a gente. Olha... Vai lá e criem um repertório. Não, fiquem atentos. É verdade. Eu acho que ficar atento diante desse cenário, né, que é assim, desenhado com muitas luzes, cores, sons maravilhosos, etc., né, e tentar olhar um pouco que atrás desse cenário perfeito, né, existe trabalho de milhões de pessoas, né, e milhões de dólares investidos em tudo isso. Então, ter essa consciência de que alguém está sendo explorado por esse trabalho e alguém está explorando essa potencialidade comunicacional para explorar ainda mais cada um de nós, né, eu acho que ter essa consciência relacional entre os diferentes processos que atravessam essa questão é muito importante. Eu acho que ficar atento, esperto, né, e insista, não desista. Professor, muito obrigado por estar conosco hoje. Eu estou muito feliz de ter toda essa informação, ter um pouco mais de conhecimento de você e poder compartilhar com todos. Obrigado. Muito bom, obrigado também. Espero ter contribuído, pelo menos em alguns momentos. Ainda vai estar convidado mais outro podcast para a gente falar de fotografia. Legal, tá bom. Obrigado, professor. Ótimo. Então, galera, por favor, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal do YouTube. Um beijo.